Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso de Prática de Desenvolvimento de Software. Bom, nas últimas aulas então a gente viu questões de sintaxe da linguagem PHP, nós vimos estruturas condicionais, estruturas de repetição e alguns comandos que a gente vai utilizar no PHP, né? E, obviamente, né, a gente vai trabalhar orientado a objeto e tudo mais. Bom, nessa aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha a questão de formulários, de como você passa de uma página para outra, como você pega essas variáveis, né? Então, a gente vai fazer umas coisas mais básicas aqui e depois a gente vai trabalhar isso de forma orientada ao objeto, né? Sempre que eu faço um curso, né, os cursos que eu fiz ao longo da minha vida, eu sempre tinha uma ânsia, né, para poder, nossa, eu quero ver funcionar logo e tal, né? Então, pensando nisso, a gente vai fazer essas questões mais práticas, né, para vocês verem como que como que funciona, né, nos bastidores, para vocês darem uma animada, né, quanto à inserção de registros, né, a busca, consulta, né, uma série de outras coisas. Bom, então o que eu preparei aqui inicialmente, né, é muito importante a gente dizer, já que a gente vai usar bastante o nosso HTML, né, entremeado com PHP, né? Algumas coisas, alguns pequenos detalhes é importante a gente passar, né? Então, olha só, aqui eu tenho uma página, eu vou trabalhar com a com a página 1, né, .php, e a página 2.php, que ainda não tem nada. Bom, na primeira página, então, a gente tem um código simples, né, PHP aqui, um código HTML e uma linha aqui no PHP. Quando a gente acessa isso pelo navegador de internet, o que a gente tem? Ó? Localhost, dê o nome de POO para a pastinha, né? E na POO a gente vai acessar a página 1.php, né? Então aqui está meu formulário, né? Aqui a minha intenção é centralizar esse formulário. O que eu preciso colocar lá para centralizar esse formulário? Não é um align, né? O parâmetro align, ó, align. Aí eu vou colocar igual, né? Aspas, aspas e center, certo? Vamos ver se funciona? Ctrl S e recarrega aqui. Tá falando que existe um erro de sintaxe lá no PHP. Bom, por que o PHP está interpretando assim, né? Esse erro não era para interpretar assim, mas ele está interpretando assim. Quando a gente tem uma função etio, né, e a gente inicia aqui com aspas duplas e fecha ela com aspas duplas, né, e obviamente aqui o pontinho final, o que está aqui dentro não pode ter aspas duplas, tá? A não ser que você faça com que o PHP enxergue, na verdade, um símbolo de aspas duplas. Como que a gente faz isso? A gente tem, na área de programação, a gente fala que escapa com a contrabarra, né? Que é esse símbolozinho aqui, ó. Podem ver que já modificou a cor, né? Da aspas duplas. E aqui a gente tem que colocar também uma contrabarra, né? Lembrando que a barra é um símbolo assim, né? Não é esse, então a gente coloca uma contrabarra. Por quê? Porque a função etio, né, ela vai enxergar essa contrabarra mais a aspas duplas como somente uma aspas duplas, né? Aí sim vai funcionar. A outra forma que a gente tem de fazer isso é assim, ó. Aqui a gente tem um etio, né, com aspas duplas, e aqui a gente pode ter um etio com aspas simples, tá? Com aspas simples. Então se a gente vir aqui e fazer o align, não, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em branco e vou dar um Ctrl S para vocês verem que
funcionou, né? Inclusive ele alinhou na parte centralizada e tudo mais. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com a, a aspas duplas sem a contrabarra, tá? Sem a contrabarra. Então eu vou fazer o que? Meu formulário tal, H1, né? Aqui dentro da minha aspas simples, tá? A única diferença de cima para baixo é que aqui embaixo a gente usa aspas simples e aqui em cima a gente teve que colocar a contrabarra para fazer a validação das aspas duplas aqui nesse código, né? Aqui vocês estão vendo que não tem nada, né? Portanto, a aspas simples, ela enxerga tudo que está aqui dentro como uma string, né? Ou seja, um texto. Como ela está enxergando como um texto, né? O que vai acontecer? O browser vai enxergar que isso aqui é uma marcação HTML, que tem um parâmetro, né? E tudo mais. Aqui termina, né? Aí vem aqui o texto normal e aqui vem o final da marcação HTML. Então o browser ele vai interpretar dessa forma aqui que vocês estão vendo, né? Então, se eu fizer Ctrl S aqui, né, e lá no browser testar, o que vai acontecer? Ele vai fazer da forma que a gente pediu, né? Por que eu estou mostrando essas duas formas, né? Vocês vão ver a gente mexer bastante com HTML no meio de PHP e às vezes a pessoa que está iniciando ela fica um pouco perdida, né? Isso é natural, porque ainda vai ter o processo de fixação de conteúdo, vai ter a questão da prática, né? Do dia a dia, do fazer, né? No desenvolvimento, e aí vocês vão tendo essas pequenas dicas aqui, vocês vão conseguir não ficar preso a pequenos detalhes, pequenos erros, né? Poxa, por que o meu sistema não está funcionando e tal, né? Então, se atentem a esses detalhes. Por que eu não gosto, assim, particularmente, de usar a aspas simples, né? Porque com a dupla, você coloca conteúdos de variáveis aqui sem precisar se preocupar, né? Por exemplo, se eu colocasse uma variável aqui, por exemplo, título, pode ser que eu defina um título aqui, né, a variável título, e coloco assim, meu formulário de teste, né? Certo. Aqui, nas aspas duplas, né, e isso foi uma coisa que eu já expliquei, né, para vocês, o que acontece? Ele enxerga o dólar aqui, a variável, né, o símbolo dólar, que chama a variável título, né? Na verdade, tudo isso é a nossa variável, né? Então, o que acontece? Quando está dentro de aspas duplas, eu não preciso me preocupar com isso, né? Quando eu der um Ctrl S aqui, olha só o que acontece. Recarregar, e aqui ele exibe o conteúdo da minha variável, né? Se eu for fazer isso lá embaixo, na mesma sentença, aqui no lugar do meu título, olha só, o que eu vou fazer? Então, dólar título, certo? Imaginando que seria a mesma coisa, né? Olha só como é que vai ser. Então, F5, ele vai exibir o próprio nome da variável mesmo, né? Não o conteúdo que está dentro dela. Para a gente fazer isso aqui funcionar, o que a gente tem que fazer? A gente fecha a aspa simples aqui, né? Abri aqui, fechei aqui. O que eu preciso fazer agora? Concatenar a variável, certo? O conteúdo da minha variável, que o PHP, a função etil, vai ler, né? Ela vai executar, né? Aqui, o que eu tenho que fazer de novo? Concatenar com o quê? Com outro pedacinho de string, que é a nossa finalização da tag H1, nesse caso aqui, né? Agora sim, quando a gente der Ctrl S aqui, né, salvar, a gente volta lá, recarrega e aí sim ela passa a fazer a leitura normalmente da nossa variável, ok? Então assim, são formas de trabalhar, né? A gente pode usar isso aqui da forma que a gente quiser. A minha intenção aqui nesse início de aula foi mostrar para vocês que pequenos detalhes às vezes fazem o nosso código
ficar emperrado, né? Não vai, não funciona, né? Então, vão fazendo esse tipo de prática aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver um pequeno formulário, né? Um formulário muito simples, que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa sentença aqui, vou colocar aqui como se fosse o nosso título mesmo, né? Então, meu formulário vai estar centralizado e tudo mais, né? No formulário. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um formulário muito simples, né? Um form action já. Vou colocar o nosso método também, né? E vou fechar o nosso formulário por aqui. O que eu vou fazer? Vou criar um labelzinho aqui, um label negrito, né? Para ficar já bonitinho. E vou colocar informe o nome. Aqui eu faço um BR, né, para quebrar a nossa linha, e aqui eu vou colocar um input type text, tá? Com nome de nome, tá? Nome. Bom, vou fazer um BR aqui para quebrar uma linha, né? E vou fazer um outro label, tá? Com strong para ficar em negrito, e vou colocar informe, por exemplo, o seu e-mail, né? Informe, vou colocar assim, ó, e-mail. Vou fazer um BR aqui para quebrar a nossa linha e um outro input do tipo e-mail aqui, né? E aqui eu vou deixar como e-mail também, né? Bom, dito isso, né, eu vou fazer mais um BR aqui e vou criar um botão de input type submit, que vai submeter o meu formulário, né? Vou colocar um valor para ele aqui de enviar ou salvar, né, melhor dizendo, salvar dados, por exemplo, né? Quando a gente for lá e ver o resultado disso, vai ficar assim, tá? Então eu vou fazer só mais um BRzinho aqui para ficar legal, nossa visualização do nosso formulário e tudo mais, né? Então a gente vai trabalhar bem assim de leve, né? Os conceitos do PHP, de pegar as variáveis, né? Para vocês iniciarem, né? Nós vamos fazer uma conexãozinha no banco de dados aqui, mostrar para vocês como é que a gente consegue inserir o registro no nosso banco, ok? Bom, para a gente saber se está submetendo, ó, a gente clica, né? Ó, aí aqui já mudou a nossa URL, tá? O que é importante a gente fazer agora, né? A gente vai colocar o nosso destino, que vai ser a nossa page 2, tá? .php. Então, page2.php. E a gente vai trabalhar inicialmente com o método post, tá? Assim, método post. Beleza. Agora, a gente precisa certificar que essa página ela tá vindo para cá, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um H1 aqui. Esta é minha page 2.php, né? Por exemplo. Então tá, vamos fazer esse teste agora. Então, recarrego e salvo. Aqui a gente veio para nossa page 2.php, certo? Certo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês precisam entender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Primeira coisa, o action vai levar para a nossa página, né, para o nosso destino. E o método vai ser uma premissa dessa página que a gente vai utilizar na outra página. Lembrando que a gente pode passar via post ou via get, tá? Aqui inicialmente vamos trabalhar com post, ok? Certo. Nessa página de cá, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai capturar o que vier, né, da página anterior, ou seja, vou criar a nossa estruturazinha HTML aqui para não ficar muito feio e tal, né? Então o que a gente vai fazer?
a gente vai memorizar, tá, o nome, ou seja, o name de cada parâmetro nosso do formulário. Então a gente tem dois campos, na verdade, né? O primeiro é o nome e o outro é o e-mail, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente abre o nosso PHP, já vamos fechar ele aqui, né? Para a gente trabalhar aqui dentro. Agora a gente vai fazer o seguinte: declaramos uma variável, por exemplo, variável nome, tá? E declaramos a variável e-mail, certo? Como que a gente pega como que a gente captura essa variável que está chegando aqui para nós, né? Então nós vamos fazer um recebe, né? O sinalzinho de igual. A gente vai colocar aqui $, underline, post, tá? Por que post? Post é o nosso método de envio desse formulário, da página 1 para a página 2, certo? Então, $, underline, post, tá? E se fosse o get, trocaria aqui para get, ok? Então aqui a gente vai trabalhar com post, aqui a gente abre e fecha colchetes, ok? Abre e fecha colchetes, e aqui aspas simples, tá? A gente informa o nome da nossa variável, que por ocasião é nome, tá? E fecha aqui com o ponto e vírgula. Para pegar o e-mail, a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa. O que que muda? Muda aqui, ó. Opa, aí não, né? E-mail, tá? Aqui a gente coloca e-mail. Ah, Paulo, e se eu mudar, por exemplo, a variável aqui para o nome dela, né? Para nome completo, né? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na nossa página 2 e colocar aqui dentro nome completo. Agora eu pergunto, o que lembra vocês essa sintaxe aqui, né? Vocês lembram lá que na aula de vetores, né, a gente trabalhou com a criação, né, de um vetor, né, cuja sintaxe era basicamente essa aqui, ó. Então aqui a gente tinha a fruta 1, né? E aí a gente colocava algo dentro dessa fruta 1, por exemplo, banana, certo? Para a gente fazer visualizar essa fruta, né? O que a gente tinha que fazer? Duas formas. Ou a gente fazia um print R no vetor todo, né? Ou seja, eu vou fazer um exit aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente tem um exit, a gente abandona o restante da execução do código da página, ok? Só para vocês verem como que vai ser. Isso aqui é nós estamos relembrando aqui o que a gente aprendeu há pouco, tá? Então, Ctrl S, o que a gente vai fazer? Vamos salvar os dados e aí a gente tem um array, né? Fruta 1, vem a banana. Como a gente queria somente nós fizemos essa prática, né, esse treinamento, a gente não queria o vetor inteiro, a gente queria um elemento só, um determinado, né? Então, echo, vetor, né? E dentro desse vetor, com colchetes e aspas simples, a gente colocaria fruta 1, né? Que vai indicar a minha fruta 1 banana aqui, certo? E aí o resultado é simplesmente banana, ok? Compreendemos até aqui? Então, o que acontece? Olha só como a sintaxe é parecida. Aqui nós temos um vetor que a gente definiu, né? E aqui a gente tem um $post, que é um vetor da linguagem PHP, né? Ou seja, dentro de $post ou $get, né? $_post ou $_get ficam as variáveis que vieram da página anterior. O que eu estou chamando de variável? Os campinhos de formulário, ou seja, nome completo, e-mail, né? Quais variáveis? O que é uma variável? Tudo que vai variar o conteúdo, certo? Então, se eu tenho aqui informe o nome, eu posso colocar Paulo Oliveira, posso colocar Bruno da Silva, José da Silva, não sei mais o que, fulano de tal, né? E-mail a mesma coisa, né?
Então são variáveis da página 1 que vão ser capturadas lá na página 2, ok? Então, lembrem-se disso. Na página 2 a gente tem um vetor que é nativo do PHP, né, que é o dollar underline post, e dentro dele o que a gente pega? A chave, né? Isso aqui é uma chave. Dentro dessa chave, daquela posição lá no vetor, a gente vai ter o nosso valor que a gente preencheu lá no formulário, certo? Então aqui eu posso eliminar isso aqui, né? E aqui para ver se funcionou, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um echo, por exemplo, né? Nome completo, né? Nome não, aliás, ó, foi até bom lembrar desse detalhe, porque é o seguinte, nome é uma variável que a gente criou aqui na página 2, né? Nome completo é um parâmetro que veio da página 1. Só que se eu quiser colocar aqui, por exemplo, nome completo, né, nada me impede, né? Então aqui fica por minha conta, decidir o que eu coloco aqui. Posso colocar assim? Posso. Então vamos colocar assim. Então aqui a gente coloca nome completo, lembrando que o Czinho aqui eu gosto de colocar maiúsculo, né? É uma prática de programação, porque quando a gente enxerga palavras compostas, né, na programação, a gente faz isso, né? Coloca a inicial aqui, a segunda inicial maiúscula, né? Vejam, eu não coloquei um nome com N maiúsculo, tá? Tem gente que usa. Eu prefiro iniciar com a minúscula, depois ir colocando maiúsculas, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Feito isso, né? Eu fiz um echo nome completo e a gente vai lá ver, checar para ver se funciona, né? Então aqui eu vou colocar o meu e-mail, meu nome completo e vou mandar salvar os dados. Aí eu tenho que nome completo indefinido na página 2, né? O que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Nome completo, né? Recebe uma string vazia, por exemplo, tá? Uma string vazia. Ctrl S e aí eu recarrego, tá lá, não sei porque, nome completo na linha 11. Vamos ver, nome completo, tá pegando aqui, e aqui nome completo. Deixa eu ver por que não está funcionando. Deixa eu ver, $post, nome completo, echo, nome completo. Deixa eu fazer isso aqui, Ctrl S e indefinido na index, nome completo, em página 2, linha 11, né? Linha 11 é essa aqui, certo? Então, $post, ele está pegando o nome completo que veio do nosso formulário. Aparentemente não tem nada de errado, tá? Vamos colocar nome aqui, por exemplo, né? Vamos mudar os parâmetros. Vamos colocar nome aqui, certo? Aqui a gente encurta assim e vamos fazer o teste novamente. Então, PO, página 1, .php, aqui a gente coloca o nome, algum e-mail e salva os dados. Pronto. Não está aparecendo mais o erro. Então aqui eu descomento o echo, né? E aí aqui eu tenho que mudar para nome, tá? Ctrl S e recarregar. Aí aqui sim eu tenho Paulo Oliveira. Provavelmente tava dando aquele erro, por quê? Porque eu já estava nessa página 2 aqui e tinha vindo para mim dessa página 1 com o parâmetro nome, né? Eu não tinha dado F5 para atualizar. Tanto é que se a gente fizer todas as alterações aqui de novo, ó, nome completo, tal, deixa eu remover inclusive isso aqui, beleza, nome completo, Ctrl S, né? Aqui eu coloco nome completo também, né? E aí eu volto lá na minha página. O que eu tenho que fazer aqui? Dar o F5 sempre, né? Recarregar para ter certeza que as minhas variáveis estão
com os nomes que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Paulo Oliveira. E aqui, meu e-mail, certo? Aí eu clico em salvar dados e aí está o meu Paulo Oliveira. Se eu voltar e preencher, por exemplo, Vinícius de Moraes, né? O e-mail mantém o mesmo, vou salvar os dados e aqui eu tenho Vinícius de Moraes. Então, o código que a gente acabou de fazer, né, para pegar, para capturar esse nome completo, né, ou seja, esse cara aqui que veio lá do nosso formulário, está funcionando, né? Então, na página 2, a gente está conseguindo pegar. Vamos pegar o e-mail também? Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui a gente concatena com um pequeno tracinho, né? Quem? O nosso e-mail, tá? Aí vamos ver como é que fica. Eu posso até dar o F5 aqui que vai funcionar, ó. F5, ele pede para continuar e aí eu tenho Vinícius, né? E o meu e-mail. O que acontece agora, né? Uma vez que a gente aprendeu a pegar esses dados, essas variáveis que vieram de outra página, é hora da gente começar a pensar em fazer uma conexãozinha com o banco de dados, né? Inserir essa galera no banco para vocês verem como funciona de fato. E depois a gente vai aprofundando, estudando orientação a objeto, implementando, né? E é assim que vai funcionar. Bom, dito isso, o que a gente pode fazer? Ó, vou voltar lá e agora eu vou trocar o meu método para método get, tá? Qual que é a diferença? Estudamos isso lá no curso de interfaces gráficas, tá? Quando a gente tem um método get, né? Vocês veem aqui em cima, ó, não está passando nada aqui para frente, né? Quando a gente tem um método get, isso vai mudar, né? Isso vai mudar. Então deixa eu só voltar aqui como se nada tivesse acontecido, né? Então o método get, olha só o que ele vai fazer. Paulo Oliveira e o e-mail, né? E vou mandar salvar os dados. Olha só, aqui depois da página 2.php, ele coloca um exclamação, aliás, uma interrogação, né? Aí o que ele fala? Ele passa o nome da primeira variável do formulário, que foi quem? O nome completo. Igual Paulo mais Oliveira, lembrando que esse mais aqui no URL é um espaço, né? Aí ele passa o Paulo Oliveira. Por quê? Eu preenchi Paulo Oliveira lá no meu campinho de formulário. Aí ele coloca um E comercial falando, olha, tem mais coisas, né? Aí ele coloca quem? O nosso e-mail, ou seja, quem que é esse e-mail aqui? Esse cara aqui, ó, o name, tá? O name lá no formulário que a gente preencheu. Então, e-mail igual, né? ohsoliveira@gmail.com, né? Lembrando que o arroba aqui vocês vão ver muita conversão assim, isso aqui é coisa de browser, tá? De navegador. Esse %40 aqui significa o arroba na linguagem do browser, tá? Não se preocupem com isso. Então, a diferença do método post para o get é essa. O get passa essa URL aqui em cima, né? E o post não. Essa é a diferença básica, né? Paulo, qual que é... Bom, para que existe, né, esses dois métodos? Um deles esconde os dados, né, de fato, e o outro esconde, não esconde nada, né? Ele passa aqui os dados, né? Então, basicamente seria isso, ok? Vamos voltar agora, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Como não está funcionando lá, né? Por quê? Porque a gente mudou. A gente está com get aqui, né? E lá a gente está com post, né? Mas porque a gente tinha colocado no action o post. Agora basta a gente fazer isso. Get e aqui get. Se eu voltar lá na minha página e der apenas um F5, né? Para atualizar, o que vai acontecer? Vai funcionar. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Então fica a critério de vocês, né? A escolha para fazer essa parte.
Por que que é indicado trabalhar com o método POST? Porque quanto menos informações permanecer aqui na URL, melhor. Por quê? Porque fica muita informação no histórico, né, dos navegadores e tudo mais. E aí quem entender um pouquinho dessa parte de desenvolvimento vai ver que você submeteu dados, né, e às vezes isso invade a privacidade da gente. Por quê? Porque da gente não, né, do usuário que vai usar o seu sistema, o seu programa. E isso é muito importante, né? Porque não é todo mundo que vai saber limpar o histórico. Aliás, a maioria das pessoas não fazem isso, não se preocupam com isso, né? Acessa o computador o dia todo, trabalha e tal, e não limpa o histórico, né? Então, muito importante isso, né? A escolha do método, né, post ou get, na hora de desenvolver o sistema. Então, vamos voltar aqui para post, tá? Vamos voltar aqui para post, para a gente trabalhar com post, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Já que a gente conseguiu, né, pegar, lembrando que aqui, ó, se eu fizer um recarregar, um F5, né, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu tenho que voltar lá na minha página, na página 1, fazer o F5, né, carregar todo o formulário de novo, né, e aí alimentar com os dados que eu quero, né? Então, Paulo Oliveira, POHS de Oliveira. Agora, o que eu preciso fazer? Vou abrir o banco de dados, né? Vou criar um banco, vou fazer uma tabelinha muito simples, né? Vocês aprenderam isso no curso de banco de dados, né? Para a gente armazenar esses caras aqui, ok? Vamos fazer isso então. Que a gente tem, vamos ver aqui, ele está tentando restaurar a sessão que estava no outro servidor, mas não vamos fazer isto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai se conectar aqui localmente, tá? A gente vai fazer o que, ó? Vou partir do zero, né? Quem sabe, dizem que quem sabe faz ao vivo, né? Então, create database, tá? Vou chamar o meu banco, eu vou chamar ele de PDS, que é o nome da nossa disciplina, Prática de Desenvolvimento de Software, né? O nome do nosso curso. Vou dar um ponto e vírgula aqui, vou executar para criar o banco, né? Banco criado. Então a gente vai selecionar o nosso banco aqui. Cadê o nosso PDS? Bom, basta a gente fazer isso, ó, use PDS, ok? Então a gente use PDS, aqui já está selecionado o nosso PDS. O que a gente vai fazer agora? Create table, né? Criar uma tabelinha. Vou chamar ela de pessoa, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Vou criar um ID do tipo inteiro, not null, porque não pode ser nulo, e vou colocar que ele é um alto incremento, ok? Vírgula. Que mais que eu vou alimentar o meu formulário, né? Lá no formulário tem quais informações? Nome e e-mail, basicamente isso. Então, nome, né? Vou dar um varchar para ele aqui de 50, tamanho 50 caracteres, e vou falar que ele não pode ser nulo, né? E-mail, né? E-mail, varchar também de algo em torno de 35 caracteres, not null. A gente está fazendo teste, né? Então não precisa muito preocupar com isso. Vou colocar que eu tenho uma chavezinha primária, né? Que é o meu ID, tá? Que é o meu campinho ID aqui, ó. Então, vou executar isso aqui, né? E uma query executada e tal, né? Vamos voltar lá na nossa tabela então. Vou atualizar aqui. Vou entrar, vou selecionar o meu banco de dados, abrir a minha tabelinha pessoa, tá? E aí temos aqui o nosso nome e o nosso e-mail, né? E o campinho ID como autoincremento. Agora chegou a hora da gente conectar nesse banco de dados aqui e fazer o nosso famoso teste, né? Então o que a gente vai fazer? Na nossa página 2, né? Na página 2, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos definir, né, o local onde o banco está, o nome do banco de dados, o login e a senha para a gente acessar o banco de dados, tá?
Então a gente pode cadastrar variáveis, né, para isso. Ou seja, nós vamos chamar aqui de host, ou seja, o endereço que o banco de dados está hospedado, né? E o banco de dados nosso, nesse caso aqui, vai estar em onde? Localhost, tá? Localhost. Posso colocar o endereço de IP aqui? Posso, né? Aí o que eu teria que fazer? Descobrir o meu IP aqui, né? Ou seja, 192.168.20.155. Esse IP aqui ele é dinâmico, ele muda. Então, a gente prefere usar localhost, tá? Que o banco de dados está no mesmo local que você está trabalhando a sua aplicação, ok? Vou cadastrar aqui vou criar, né, um usuário, uma variável que se chama user, né, ou seja, usuário, e vou chamar o meu usuário de root, né, que é o padrão que nós temos lá no nosso banco de dados. Ó. Localhost é o nome do meu endereço de host, username root, né? A senha padrão do Vertrigo aqui do MySQL que está instalado no Vertrigo é Vertrigo mesmo, né? E a porta, né? Aliás, a porta não. O nome do nosso banco de dados vai ser PDS, tá? Então o que a gente vai... Próximo passo aqui, vamos criar uma variável de nome pass, ou seja, abreviação de password, né? Lembrando, pessoal, que vocês podem colocar aqui, ó, local do banco, usuário ou login, né? Senha, né? No lugar de pass, banco de dados, né? Enfim, isso aqui é critério de vocês. Cada um tem uma prática, né? Esse nome de variável aqui não vai importar muito, a não ser na hora da conexão, né? Então, no meu pass aqui, eu vou colocar Vertrigo, que é a minha senha. E qual que é o meu banco de dados, né? Vou colocar assim, ó, banco, aliás, BD, tá? Vou colocar um BD aqui. E o meu BD é o P, Prática de Desenvolvimento de Software, PDS, que a gente acabou de criar, ok? Só para ficar mais organizado, eu gosto de alinhar todo mundo assim. Então, as minhas 4 variáveis que eu preciso para fazer uma conexão com o banco, eu já deixei aqui prontas, né? E agora o que eu vou fazer? Vou criar uma variável do tipo conexão, do tipo não, né? Eu vou dar um nome, né? Se eu quiser colocar aqui AAA, eu posso, né? Isso aqui não vai importar tanto, mas eu gosto de chamar assim de conexão para ficar mais intuitivo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma função padrão, né, do PHP que se chama MySQL e underline connect com 2 N's, tá? MySQL underline connect. Dentro, o que a gente precisa passar como parâmetro, tá? Dessa MySQL connect. A gente vai passar o nosso host, vírgula, o nosso user, vírgula, e a nossa senha, que é o nosso pass, tá? Ponto e vírgula. Então a gente vai passar o quê? Onde você quer que eu conecto no MySQL? No localhost, né? Com qual usuário? Root, com qual senha? Com a Vertrigo, né? E agora chegou a hora da gente escolher o nosso banco de dados, né? Então, banco recebe, né? É sempre importante falar esse recebe aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, MySQL e select db, tá? Ou seja, é outra função específica do PHP, tá? Para a gente fazer a escolha do nosso banco de dados. Entre parênteses, né, conforme a gente colocou em cima, o que a gente vai passar? A gente vai passar a nossa conexão, tá? Que é a nossa variável que tem os 3 parâmetros aqui, vírgula, o nome do nosso banco de dados, que é quem? O nosso BD, tá? E o BD nosso é quem? O nosso PDS. Quem que é o nosso PDS? PDS é o nosso banco que a gente criou lá no MySQL, ok? Bom, feito isso, é a hora da gente testar, né, se a nossa conexãozinha com o banco de dados deu certo. Então, o que a gente usou para fazer isso? 2 funções
nativas do PHP, né? MySQL Connect e MySQL SelectDB, ok? A sintaxe delas é bem essa aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um se muito simples, né? Se conexão, né? A gente vai escrever aqui, ó, Echo, estou conectado no banco de dados. Caso contrário, né? Else, o que a gente vai falar? Echo, algo deu errado com a conexão. Né? Vamos ver se funciona? Vamos testar? Aqui na nossa página, né, na página 2, a gente já estava lá. Basta a gente dar um F5 aqui, tranquilo. Recarregar. Ó, estou conectado no banco de dados, então quer dizer que deu certo. Agora vamos simular um erro, né? Vamos falar assim, ó. Conecta lá no localhost, usuário root, senha vertrigo 123, tá? Ctrl S. E aí a gente vai lá fazer um teste de novo, né? Recarregar. Olha só. MySQL Connect, né? Deu um erro. Acesso negado para o usuário root de localhost, né? Usando senha, tá? Ele está falando que deu erro. Então, ó, algo deu errado na conexão, né? Tá lá a nossa mensagem. E aí tem um aviso aqui falando, olha, o MySQL SelectDB esperava um parâmetro, né, booleano, ou seja, um parâmetro verdadeiro, né? O parâmetro booleano, você assume dois valores, ou false ou true, que é verdadeiro, né? Então, verdadeiro ou falso. Como a nossa conexão aqui ela deu falsa, né? Ele não segue adiante para escolher o nosso banco de dados. Por quê? Porque ele não conseguiu se conectar no banco de dados, né, no MySQL, para fazer a escolha do nosso banco. Então, é isso, né? Os possíveis erros que podem acontecer aí no percurso de vocês, tá? Vamos simular outra coisa aqui? Nós temos o banco PDS, né? Mas nós não temos um banco PDS, né? Lá. Então, o que a gente vai fazer? Ctrl S e vamos testar para ver o que acontece. Ó, estou conectado no banco de dados. Por que não deu erro nenhum? Porque a gente não tratou esse erro, tá? Ou seja, se a gente vier aqui e fazer o mesmo se para a variável banco, né? Provavelmente a gente vai ver um erro, tá? Olha só, se banco, ou seja, se o banco foi escolhido, deu certinho. Echo, banco, ok. Certo? Se não, echo, algo deu errado, né? Ctrl S e a gente vai lá e faz o F5. Então aqui, ó, algo deu errado na escolha do banco de dados, né? Então vamos apagar isso aqui, né? Não precisamos disso mais, tá? Já que a gente sabe que estamos conectados no banco de dados. Agora é só trabalhar nossa inserção daqueles registros que a gente pegou, ok? Bom, então, Ctrl S, vamos voltar para lá, só para a gente, né? Temos os dois dados aqui que a gente precisa inserir no banco de dados. Paulo, como que a gente vai fazer isso então? Vamos voltar lá no nosso banco, vamos simular uma inserção, né? Um comandinho insert, muito básico. Então, insert into pessoa, né? Values, qual values? Primeiro, null, ou seja, é nulo, né? Porque se trata de um autoincremento. Aqui eu coloco entre aspas simples Paulo Santana, por exemplo. Aspas simples de novo, vírgula, o e-mail, né? e-mail@email.com, né? Fictício, então tranquilo. Ponto e vírgula.
Se eu executar esse comando, o que vai acontecer? Ó, uma query executada, né? Então, se a gente atualizar a nossa table data aqui, tá lá o nosso Paulo Santana, e-mail@email.com, né? Então, a string, o que a gente tem que trabalhar é isso aqui, ó, esse comando que a gente tem que trabalhar. Então, a gente pode selecionar ele aqui, levar ele lá para o nosso PHP, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente captura das variáveis vindas de onde? Do formulário, certo? Aqui a gente não precisa desse etion mais, né? Vamos eliminando as coisas, né? Aqui a gente tem nossa conexão com o banco de dados, certo? Banco de dados. E aqui a gente vai trabalhar a questão do insert, tá? Ou seja, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Criamos uma variávelzinha, por exemplo, insert, ou seja, inserção, por exemplo, né? Pode ser qualquer nome. Ela vai receber o quê? Ela vai receber uma outra funçãozinha do PHP que se chama MySQL e underline query, tá? Dessa forma aqui, a sintaxe. Como as funções, outras funções, ela também tem parâmetros, tá? Qual que é o nosso primeiro parâmetro? Nosso primeiro parâmetro é quem? A nossa conexão. Que conexão? Essa aqui que a gente fez a conexão no banco de dados, ok? Qual que é o nosso segundo parâmetro? A nossa instrução de inserção no banco de dados. Posso fazer assim? Posso, mas eu posso fazer de outra forma também, que primeiro a gente monta a string de conexão, né? Ou seja, a gente monta ela e depois a gente passa ela aqui como o segundo parâmetro, né? Ou seja, olha só como fica mais organizado, não fica esse tanto de código aqui na execução da nossa query, né, no banco de dados. Então o que eu vou fazer? O que eu preciso me atentar aqui? Insert into pessoa, values, null, né? Primeiro valor aqui é quem? O nosso nome completo, né? Lembrando que o nosso nome completo tem que ter o dólar, tá? Então a gente copia isso para cá, certo? E o nosso e-mail é quem? Nosso e-mail é quem? Dólar e-mail, tá? Para ficar melhor de visualizar, o que eu vou fazer? Ó? Não vou fazer isso não, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Tira esse ponto e vírgula daqui, que não precisa dele, aqui, né, no PHP. Vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem. E aqui a gente faz o que? Faz um ponto e vírgula para fazer essa questão aqui. Então, para você testar se o seu comando de insert into tá ok, o que você faz? Você pode fazer isso aqui, ó. Echo string. Por quê? String vai estar todo esse comando dentro, né? Vai ser um texto, um comando de um texto escrito dentro dessa variável, né? Que na verdade o PHP aqui embaixo ele vai interpretar como um comando. Então a gente faz um echo string aqui e faz o que para parar a execução do código? Um exit, tá? Vamos ver o resultado disso? Ctrl S, né? Aí a gente volta para cá e a gente faz um recarregar aqui, né? Olha só o que aconteceu. Insert into pessoa values, né? Ou seja, insira na tabela pessoa os seguintes valores. Null como primeiro campo, segundo campo, Paulo Oliveira, que foi o que eu informei no formulário, e este e-mail, tá? Só para vocês entenderem, né? Vamos fazer o seguinte. Ó. Francisco Bueno, por exemplo, né? E aqui alguma coisa no sentido francisco@gmail.com. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, salvar dados. Aí ele montou a string para mim, ó, insert into pessoa, values. Quem que tá lá agora? Francisco Bueno.
quem que é o e-mail? francisco@gmail.com. Quer saber se isso dá certo? Copia toda essa string, né? Joga lá no banco de dados, e executa, tá? Se inserir é porque está ok, tá? Então, executa a query aqui, ó, uma query executada, né? Vamos lá na nossa table data para ver se inseriu. Atualizo e tá lá Francisco Bueno, né? Isso quer dizer que a nossa instrução SQL está funcionando, ok? Então aqui, já que eu tenho certeza que ela está funcionando, eu posso tirar esse código aqui de teste, tá? E posso unir os dois aqui, tá? Aí agora a minha string de inserção, ela vai receber uma função nativa do PHP, que vai passar como parâmetro a conexão e o que eu quero que seja executado no banco de dados, né? Que é a minha string. Ou seja, quem que é a string? A pessoa, o comando de inserção, certo? Básico, tranquilão, tranquilão. Então, Ctrl S, né? Ctrl S e agora a gente vai fazer o teste dos 9 mesmo para ver se funciona. Então, Alt Tab aqui, vou limpar esses dois registros, né? Vou fazer um delete from pessoa, tá? Delete from pessoa para a gente limpar a nossa tabelinha para certificar que não há registro algum. Vou lá no meu browser, né, no meu navegador, e aí eu posso começar as minhas inserções aqui, tá? Por exemplo, Paulo Freire, @gmail.com, né? Salvar dados. E aí não apareceu nada porque eu não pus nenhum aviso, né? Mas vamos lá no banco de dados para ver se o Paulo Freire foi inserido. Opa, não foi, ó. Não foi inserido. Então é bom a gente ver o que está acontecendo, né? Inserção recebe MySQL query, conexão e string como parâmetro, tá? Olha só, por isso que é bom, né, testar as coisas. Aqui a gente vai fazer um se muito básico, né, para testar por que essa inserção não deu certo. Se inserção etio registro inserido com sucesso, certo? Certo. Else, ou seja, se não, etio registro não inserido. E aqui a gente faz o teste, né, para ver se não foi realmente inserido. Então, Ctrl S. Se a gente voltar lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó, registro não inserido. E aí depende de nós, né? Descobrir o porquê disso. Deixa eu ver aqui, 53 minutos de aula, não podemos chegar a 1 hora, mas o nosso script aqui tá tudo certinho, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos passar direto esse cara aqui como parâmetro aqui no lugar da nossa string, tá? Para ver se tem alguma coisa de errado. Então, Ctrl S. Vamos lá ver se vai funcionar agora. Continua não inserindo o nosso registro. Bom, pode ser alguma coisa relacionada à permissão no banco de dados, tá? Aqui estamos com nome e e-mail, tá? A instrução funcionou. Então o ID aqui também, tudo tranquilo. Vamos ver, vamos descobrir por que isso aqui não está funcionando, né? Vamos de novo aqui, vamos voltar o código que estava, né? E aqui a gente vai fazer um debug, a gente chama isso de debug, tá? Descobrir por que o código de inserção não está dando certo, tá? Então recarregar, vamos ver, insert into pessoa velhos Paulo Freire @gmail.com. Então vamos lá no nosso banco de dados testar se isso está correto,
né? Correto. Vamos testar. E, ó, uma query executada com sucesso, né? Insert into pessoas velhas, tal, Paulo Freire e tal. Se a gente for no nosso table data, né? Tá lá Paulo Freire, Paulo Freire. O que a gente pode checar é isso aqui, ó. Gerência de usuários, né? Quem que é? O cara aqui, o root de localhost, né? No banco PDS, aqui, ó. Ele não está com nenhum privilégio. Então, se eu marcar aqui todos os privilégios, por exemplo, não vou nem marcar todos, eu vou marcar apenas o insert. Ó, olha o que vai acontecer. Save changes, close. Agora sim eu vou lá. Vamos remover o meu comentário aqui, né? Aliás, vou comentar o meu código de debug. E o que eu vou fazer? Vou dar um F5, ou melhor, vou voltar, né? Salvar dados e registro não inserido de novo, né? Por quê? Por quê? Por que que não está inserindo? Jurei que ia inserir, né? Vamos ver aqui, vamos dar privilégio geral para esse cara. Vamos dar privilégio de root localhost, né? Vamos selecionar o nosso banco, que é o nosso PDS. Vamos marcar tudo, save e close. Agora vamos lá e recarrega. Bom, ainda não. Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos criar um usuário bem rapidinho, né? Deixa eu ver se vai dar tempo. Add new user. Vamos colocar o usuário Paulo, né? Ele vai se conectar de qualquer lugar. E vamos colocar a mesma senha, ou seja, vertrigo. Então, senha vertrigo, tal, né? O Paulo, de qualquer lugar, né? Ele vai fazer o quê? Ele pode fazer qualquer coisa no PDS. Vamos salvar as configurações. E aqui, no nosso scriptzinho de conexão, em vez de root, a gente coloca o Paulo, tá? Então, o Paulo, ok. E aí, a gente volta, recarrega as coisas aqui. Então, Paulo Freire, freire@gmail.com e mesmo assim registro não inserido. Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula, né? A gente já viu bastante coisa. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou vir, aqui, ó. Olha o erro aqui, galera. Ei, lá, Ctrl S. Quase que eu encerro a aula sem dar conta de inserir um registro para vocês verem, né? Registro inserido com sucesso. Daiane dos Santos @gmail.com. Viram? Era o nome do banco de dados que estava errado, ó. Registro inserido com sucesso. Se a gente for lá no nosso banco, a gente tem lá Paulo Freire, Daiane dos Santos, né? E por aí vai. Então fica a dica, galera. Muita atenção, né? Programação é isso, tá? Na próxima aula a gente volta com mais novidades, tá? A gente volta revisando tudo isso. Até a próxima, pessoal.